Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bem-vindo de volta. Obrigado, Eliane, obrigado. Bom, bem-vindo também a uma operação um dia, no outro também, né? Hoje, nova operação da Polícia Federal, agora como alvo Carlos Bolsonaro. Heisen, a coisa tá subindo, né? A coisa tá saindo da periferia e indo para o centro da discussão, né? Isso estava previsto mais cedo ou mais tarde que iria acontecer, tanto que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, o grande temor dele era exatamente isso, e agora está chegando, porque, como dizia a minha coluna de ontem, no Estadão e no site do Estadão, o que a PF e o Supremo Tribunal concluem, que é óbvio, né, que o Alexandre Ramalho, como diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ele não usava aquele instrumento, né, equipamento espião, para saber onde as pessoas estavam, ministros do Supremo, promotora do caso Marielle, presidente da Câmara, por ele, entendeu? Não era para proveito próprio do Ramagem, mas sim para cumprir decisão e cumprir os interesses do presidente da República, que era o Jair Bolsonaro. E quem cuidava dessa parte de informação, de contra-informação, de fake news pela internet, etc., era o Carlos Bolsonaro. Portanto, o novelo todo vai se abrindo, né, e a gente vai tendo noção exata do que acontecia naquele momento, né? Tá tudo interligado com a tentativa de golpe da era Bolsonaro, inclusive com a ação direta dos filhos dele. Essa operação da Polícia Federal é uma operação no Rio de Janeiro, inclusive no gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara de Vereadores do Rio, e também mas ele não está lá, porque muita gente viu, né, e muita gente soube da live do Bolsonaro com os 3 filhos. O senador Flávio Bolsonaro, né, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E eles 3 estão numa praia do Rio, em Angra dos Reis. Mas, de qualquer jeito, a operação da Polícia Federal vai de busca e apreensão de quê? Computadores, celulares, papéis, documentos, informações, enfim, e as coisas vão se fechando, Heisen. A tentativa de golpe cada vez vai ficando mais evidente e os atores vão entrando cada vez mais na mira. Certamente, a operação ainda está em andamento, a gente está acompanhando, atualizando as informações aqui no Eldorado e também no portal do Estadão. Mas ainda falando de desdobramentos desse caso da semana passada, Eliane, que você citou, tem pressão contra a BIM, né? Com certeza, porque uma das acusações da Polícia Federal é de que havia ou há ainda um conluio entre a atual direção da ABIN, já colocada lá pelo presidente Lula, com os antigos diretores, a antiga cúpula da agência de inteligência. Então, isso joga os holofotes também, ou põe na mira, né, o diretor-geral atual da ABIN, que é o delegado da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia. Com uma curiosidade, porque o Luiz Fernando Correia é delegado de carreira da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal,
que comanda essas operações é delegado de carreira da Polícia Federal, que é o Andrei Passos, assim como o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, aquele que guardava minuta de golpe em casa, que articulou a Polícia Rodoviária Federal para impedir a chegada dos eleitores do Lula às urnas. O Anderson Torres, que inclusive foi preso por tentativa de golpe, ele também é delegado de carreira da Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal está ali, tem uma guerra fratricida dentro da PF. E agora a dúvida é, Lula vai manter o Luiz Fernando Correia ou não na direção-geral da ABIN? Se depender da PF, o Lula tira o Luiz Fernando. Mas se depender do Luiz Fernando, não tira não. Ou seja, a coisa está pegando fogo. Aguardemos então. Certamente outras notícias virão sobre esse caso envolvendo a chamada ABIN paralela. Estava prevista até uma reunião de líderes para hoje, né, convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas parece que não dá quórum, mas ele pessoalmente volta a Brasília, né, Eliane? Sim, o Arthur Lira, presidente da Câmara, voltou ontem para Brasília, depois de um longo recesso, e ele pretendia fazer uma reunião com os líderes hoje, né? Eu, inclusive, conversei com ele na semana passada, a intenção dele era fazer essa reunião de líderes presencial para poder discutir o que fazer com os vetos que eles têm que analisar do presidente Lula, particularmente o que mais diz direito a cada parlamentar em relação ao corte de 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas de comissões, né? Mas, como os parlamentares não chegaram e o Congresso só reabre dia 1º, ou seja, quinta-feira, então tá tudo meio parado. E, de qualquer jeito, vem aí um Congresso beligerante contra o Judiciário, um Congresso ali com embates com o Executivo, inclusive na questão aí que eu falei das emendas, e também outra questão sensível, que é a desoneração da folha de pagamento. O Congresso insiste na desoneração, derrubou o veto do presidente Lula, que queria acabar com a desoneração para aumentar a arrecadação. Enfim, são vários embates. E o Judiciário também recomeça na quinta-feira e tem muita coisa pela frente, né? Inclusive o ministro novo, que é o Flávio Dino, enquanto a Justiça começa a ser ocupada pelo novo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Mas a posse do Ricardo Lewandowski está prevista só para o dia 5, semana que vem. Mas, olha, vai tudo começando quente aí nesse início de ano legislativo e judiciário, Raíssa. Bom, tem muito a ver com vetos também que tem que ser analisados, né, Eliane? E essa coisa que ficou pendente aí daquela reoneração da folha de salários, né? Exatamente. É isso que eu acabei de falar, né? Da desoneração. O Congresso derrubou manteve a desoneração até 2027. O presidente Lula vetou, querendo reonerar, porque precisa aumentar a arrecadação para tentar aí diminuir o déficit, mesmo que não chegue a déficit zero, como gostaria o ministro Fernando Haddad, mas ele gostaria, né? O governo precisa reduzir o déficit, mas o Congresso diz que não via
reoneração da folha de pagamento. Então, a Fazenda, o Fernando Haddad reapresentaram uma nova solução que o Congresso também não acata. Essa é uma das questões, além das emendas, ou seja, a relação tensa entre Congresso e Executivo, assim como entre Congresso e Judiciário. Lembrando que o Congresso e o Judiciário têm ali, entre eles, a questão do marco temporal das terras indígenas e tem também as questões do Congresso interferindo nos processos internos de julgamento, etc., de prazos do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muita coisa em jogo, viu, Raíssa? A gente vai ter muito trabalho pela frente. E nesse primeiro semestre especialmente, né, Eliane? Porque depois já é eleição, aí já fica aquela outro tipo de preocupação, né? Exatamente. Aliás, ontem teve uma notícia, né? No fim de semana teve a notícia de quem será o vice na chapa do Ricardo Nunes. Um vice indicado pelo PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, um bolsonarista da Rota, ou seja, uma chapa, vem aí uma chapa bastante quente para reforçar a polarização entre o Boulos, a extrema esquerda, e o Ricardo Nunes, que vai assumindo cada vez mais a extrema direita agora com um bolsonarista da Rota, e eu não sei o nome dele, me desculpem, como vice na chapa dele. Muito bem, a gente até falou mais cedo desse assunto também aqui no Jornal Dourado, deve ser apresentado aí pelo Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Eu estou até abrindo aqui para ver o nome dele, mas sim, ele foi comandante da Rota, né, que é a tropa aí de elite da Polícia Militar de São Paulo. O nome dele aqui, deixa eu ver aqui, é Ricardo Nascimento de Melo Araújo, coronel da reserva da Polícia Militar. Então, hoje ele conhece aí aquele que pode ser o vice dele, Ricardo Nunes, né? O Ricardo ao quadrado. Ricardo ao quadrado, bem lembrado. Bom, Eliane, o que está preocupando também nesse início de ano é a disparada dos casos de dengue. Mais cedo a gente deu informação que só no estado de São Paulo já é um aumento de 26% e já são 4 mortes neste ano até agora. Pois é. Você sabe, Heisen, que os nossos números, os dados são aterrorizantes, porque 4.000 pessoas internadas por mês com dengue. Né? Brasília também está na rota, né? Já tem 12 mortos no país, pelo menos até sexta-feira, não sei se esse número aumentou, né? 4.000 internações e a coisa está se espalhando porque o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele gosta de ambiente úmido e de água parada. Né? Nessa época de muita chuva, o que não falta é água e água parada. Então, a coisa está muito feia. Eu já tive dengue, vou te confessar. Dengue é horrível. Eu fiquei 5 dias internada, né? Nos primeiros dias eu não conseguia ficar em pé e não conseguia nem tomar água, sabe? Assim, foi muito ruim, é muito ruim. Agora, o fabricante da vacina, que é uma empresa japonesa, não tem condições de fornecer mais do que 6 milhões de doses para o Brasil. E como as doses só fazem efeito aplicadas 2 vezes, né, são 2 doses para cada um, você tem apenas 3 milhões de pessoas podendo ser vacinadas com essa vacina japonesa. O Ministério da Saúde se reuniu na semana passada, fez uma coletiva explicando que a prioridade são por questões geográficas, né, onde está tendo mais casos, e também por questão etária, dos 6 aos, enfim, de criança até adolescente.
com atenção aqui para os nossos ouvintes. Quem tem mais de 60 anos, quem está grávido, quem tem comorbidade, não pode tomar a vacina. Fica o alerta aí, né? E importante também dizer que tem uma campanha aí de fake news até, né? Já estão atribuindo a ivermectina poderes para prevenir a dengue. É tudo mentira, tudo fake news. Tem muitos epidemiologistas desmentindo, né, Helene? Pois é, aí já vem cloroquina, ivermectina, daqui a pouco está lá o Bolsonaro correndo atrás de EMA com cloroquina e ivermectina, mas, gente, não acredite em fake news, não acredite em falsos médicos que põem um jaleco branco, vão para a internet ensinar coisa errada, sabe? Não seja trouxa, não caia nesse tipo de malandragem, de fake news, de mentira que afeta não só eleições, não afeta só a política, mas afeta a sua saúde e pode até ameaçar a sua vida. Vamos ter cuidado, vamos ouvir as autoridades constituídas. E as autoridades constituídas são Organização Mundial da Saúde, OMS, Ministério da Saúde no Brasil e secretarias estaduais de saúde. Além, claro, das entidades especialistas em saúde pública como Fiocruz, Butantan, etc. Ou seja, não brinque com a sua saúde como essas pessoas de má fé tentam brincar com a sua e a nossa saúde. Certamente, fica aí o alerta, né, que a gente reitera aqui, falamos desde cedo disso aqui também, e agora reiterado aqui pela Eliane, falando com o conhecimento de causa também de alguém que sofreu com a doença, né, que como ela bem descreveu aqui, tudo que sofreu com a doença, e a gente continua acompanhando e monitorando, e olha, esses dados aí que a Eliane até citou aqui, podem ser ainda piores, né? Porque são dados que costumeiramente são revisados, né, Eliane? O próprio Ministério da Saúde diz isso. Então podem ser revisados para cima esses dados que preocupam, especialmente São Paulo, Brasília e também Minas Gerais e ainda no Acre. Pois é, e inclusive isso é uma guerra. Tanto que o Exército, né, o Ministério da Defesa já se dispôs a distribuir tropas, né, soldados para ajudar na prevenção. E a pior coisa que pode acontecer é as próprias pessoas não se protegerem dentro de suas casas. Atenção, não deixe pires com água parada, não deixe vasos com água parada, não deixe nada que possa reproduzir o Aedes aegypti. Cada um tem que fazer a sua parte.